Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aulinha de química. Só deixa eu mudar aqui para apresentar para vocês. Então, galera, hoje nós vamos tratar sobre equilíbrio químico, certo? O equilíbrio químico ele é basicamente uma extensão da nossa parte de cinética química, né? Na última aula, vocês notaram que reações possuem velocidades, ou seja, elas acontecem a uma determinada velocidade. Normalmente as reações tendem a iniciar com uma velocidade bem alta, que vai diminuindo conforme vai diminuindo a concentração dos reagentes. E nessa aula aqui, a gente vai falar de equilíbrio químico. O que é o equilíbrio químico, certo? Bom, vamos ver. O equilíbrio químico ele envolve equações reversíveis. Ou seja, vamos supor que eu vou fazer uma reação aqui. Estou juntando monóxido de carbono e NO2 e formando dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio, certo? E observe as cores. O monóxido de carbono ele tem uma aparência incolor, enquanto o dióxido de nitrogênio ele é um vermelho castanho intenso. Então vamos supor que a gente inicia a reação com o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio, certo? E ela possui uma coloração vermelho castanho intenso. Com o tempo, a gente vai notar que a cor simplesmente se estagna e fica um vermelho castanho claro. Mas ué, se vocês observarem, na parte dos produtos, os produtos são teoricamente incolores, né? Não era para esse gás aqui ficar incolor? Por que vocês acham que isso acontece? Se vocês fizerem a mesma coisa, só que em vez de iniciarem com monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio, fizer o contrário, iniciar com dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio, vocês vão ver que, com o tempo, ele vai atingir o mesmo estado vermelho castanho claro. E vocês aí se perguntam, né? Por quê, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque essa reação ela é reversível, ou seja, tanto a equação direta como a equação inversa ocorrem simultaneamente. Ou seja, conforme você vai formando produtos, esses produtos vão reagindo entre si e formam novamente reagentes. Então, a gente obtém essa equação com essas duas setinhas aqui. Essas duas setinhas aqui nos informam que tanto os reagentes formam produtos, como os produtos também formam simultaneamente reagentes, certo? Então, existem várias equações que são reversíveis e são bastante famosas, são bastante utilizadas. Por exemplo, na formação do ácido hidrídrico, é uma equação reversível. Na equação de Haber-Bosch, na reação de Haber-Bosch, que é a da formação da amônia, é uma equação reversível. Na, na equação da formação do trióxido de enxofre, também é uma equação reversível, certo? Mas o que ocorreu exatamente na reação mostrada anteriormente? Vamos supor que a gente inicia a reação de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio com uma concentração de 1 mol por litro de cada um dos reagentes, certo? Eles estão em quantidades estequiométricas. Com o tempo, vocês vão notar que vai reduzindo a quantidade de reagentes e vai formando os produtos. No entanto, é observado que essa velocidade ela vai diminuindo. Vejam que de 0 a 10 formou 0,5. De, de 10 a 20 formou só 0,18, ou seja, passou de 0,50 para 0,32 nos reagentes. E depois de 20 a 30, de 0,08 foi o quanto que mudou. Até atingir um estágio em que houve o equilíbrio. Ou seja, nesse estágio, a quantidade, isto é, as concentrações, não mudam mais. Ok, o que isso significa? Bom, significa que a quantidade de produtos e reagentes estagnou, certo? Aqui a gente tem um outro gráfico para vocês visualizarem. A gente vê que vai aumentando a quantidade de produtos, só que eles nunca chegam em 1. Bem como vai diminuindo a quantidade dos reagentes, mas eles nunca chegam em 0. Então, nessa fase aqui, a gente fala que existe equilíbrio, correto? E a gente precisa notar que essa estagnação ela ocorre do ponto de vista macroscópico.
O que isso significa? Isso significa que visualmente você não vai estar vendo mais mudanças na reação. Você não vai estar vendo as moléculas reagindo uma com a outra macroscopicamente, porque não haverá modificação, por exemplo, como é nesse caso, de cor da reação. No entanto, do ponto de vista microscópico, ela continua. Ou seja, o que isso significa? Significa que tanto a reação direta quanto a reação inversa, elas não param, elas continuam. Só que a diferença é que a velocidade das duas iguala, se iguala, de forma que, aparentemente, macroscopicamente, parece, olha, parou. Mas microscopicamente, a gente sabe que os produtos ainda estão formando reagentes, e os reagentes estão. Os reagentes ainda estão formando produtos, e os produtos estão reagindo entre si, formando novamente reagentes. Então, nesse ponto, ocorre o equilíbrio químico, que é isso que a gente vai dar enfoque hoje na aula. Uma coisa que é importante é definir o grau de equilíbrio. O grau de equilíbrio é como se você imaginasse você numa viagem. Você tem o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada, certo? Algumas equações, algumas reações, elas vão se concluir e vão chegar até o final, ou seja, todos os reagentes vão formar todos os produtos, 100%. Entretanto, no caso de equilíbrio químico, as reações elas se encontram no meio, ou seja, elas param num lugar intermediário. Nesse lugar intermediário que elas param, a gente chama de grau de equilíbrio, que é basicamente o quociente entre o quanto que elas deviam andar, ou seja, o quociente entre o número de mols que tinha no início pelo número de mols que realmente reagiram. Ou seja, no final das contas, é basicamente o quanto que elas tinham que andar e quanto realmente andou, tá certo? Então, o alfa é igual à quantidade de mols que realmente reagiram dividido pela quantidade inicial de mols, tá certo? E isso nos traz uma ideia, né? Se o alfa for igual a zero, significa que nada reagiu, tá certo? Entretanto, se o alfa for 100%, significa que todos os reagentes reagiram. E, de acordo com o valor de alfa, a gente vai saber se essa equação ela é mais favorável para os reagentes ou para os produtos, certo? Por quê? Um alfa bem pequeno tende a ser um alfa bem próximo do ponto de partida, ou seja, não haverá a formação de tantos produtos. Entretanto, um alfa bem grande, próximo de 1, significa que estamos bastante próximo da chegada, ou seja, estamos bastante próximo dos produtos, de ser 100% de produtos, tá certo? E aí agora a gente vai ver o conceito de constante de equilíbrio. Esse conceito é um conceito bastante importante, tá? Lembrem que a gente viu em cinética química que a velocidade de uma equação é igual a uma constante vezes a concentração de um reagente elevado a uma potência vezes a concentração de outro reagente elevado a outra potência, certo? Então, vamos observar para essa nossa reação aqui que a gente está estudando. Se a gente pegar a velocidade de 1, ou seja, a velocidade da reação direta, a gente vai ter que a velocidade é igual a uma constante vezes a concentração do monóxido de carbono e do dióxido de nitrogênio, certo? Já se a gente pegar a velocidade em 2, a gente vai ter que a velocidade é a constante vezes o dióxido de carbono vezes o monóxido de nitrogênio, ou seja, a relação inversa. Entretanto, quando nós temos equilíbrio, nós temos que tanto a velocidade 1 quanto a velocidade 2 são iguais, correto? Então a gente pode simplesmente igualar. Matematicamente, os químicos eles dividem o K1 pelo K2 e jogam toda essa parte aqui para o outro lado. Essa constante K1 sobre K2 é o que os químicos denominam constante de equilíbrio. Ou seja, a constante de equilíbrio de uma reação é basicamente o quociente entre a concentração dos produtos sobre as concentrações dos reagentes. O que isso significa? Isso significa para a gente que quanto maior a constante de equilíbrio, mais próximo dos produtos a gente vai estar. Por outro lado, quanto menor a constante de equilíbrio, mais longe dos produtos a gente vai estar. Certo? Foi exatamente isso aqui que eu expliquei. Então, para um experimento, vamos supor que a gente vai iniciar com 1 mol por litro
de monóxido de carbono e 1 mol por litro de dióxido de nitrogênio, certo? No final, quando obtivermos equilíbrio, a gente vai ter 0,20 mols de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio e 0,8 mols de dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio, tá certo? E qual vai ser o nosso Kc? Ou seja, a nossa constante de equilíbrio. A nossa constante de equilíbrio vai ser igual à concentração dos produtos, 0,8 vezes 0,8, dividido pela concentração dos reagentes, 0,2 vezes 0,2. O resultado é 16. Agora, vamos supor que em vez de iniciarmos com 2 mols, com 1 mol por litro para cada um dos reagentes, a gente vai iniciar com 2 mols por litro de monóxido de carbono, enquanto a gente vai iniciar só com 1 mol por litro de dióxido de nitrogênio. Esses aqui são os resultados que nós obtemos dessa reação, certo? Ao calcular o Kc, a gente vai notar que a constante de equilíbrio ela é igual em dois casos. Então, isso é o mais importante. Em uma reação a uma mesma temperatura, o valor de Kc ele não muda com a concentração inicial dos produtos. Ou seja, não importa a proporção de produto reagente, com a concentração inicial dos reagentes, desculpa, confundi produtos com reagentes ali, então vou repetir para vocês. O valor de Kc não muda com a concentração inicial de reagentes, tá? Aqui está errado, reagentes. E o que isso significa? Significa que você pode colocar qualquer valor inicial. No final das contas, a gente vai obter a mesma constante de equilíbrio. Isso é bastante interessante, isso é bastante fácil para a gente. Isso significa que a gente pode simplesmente ter várias substâncias que são de interesse e a gente consegue calcular anteriormente qual é a constante de equilíbrio delas. Por exemplo, da formação do ácido clorídrico, o Kc é de aproximadamente 4 vezes 10 elevado a 31. Ou seja, essa equação tem uma quantidade de... A formação do HCl é muito alta, ou seja, essa equação ela praticamente se completa. Entretanto, ainda tem um pouquinho de HCl se desfazendo e se transformando em H2 e Cl2. Tá certo? A gente pode ver aqui também que na formação do SO3, a gente vai ter um Kc de 4,1 vezes 10 a 2. Se vocês observarem, esse Kc ele é bem próximo de 1. Quando nós temos um Kc bem próximo de 1, significa que a gente vai ter um Kc que não, digamos assim, não vai estar completa a equação, não vai ser muito produto, mas também não vai ser muito reagente, a gente vai estar num espaço, de certa forma, intermediário. E na formação da amônia, a gente vai ter um Kc de 2,3 vezes 10 elevado a menos 3, ou seja, um Kc menor ainda do que todos esses, o que significa que os reagentes tendem a estar em maior proporção na mistura final, tá certo? E detalhe, a gente não pode se esquecer que no cálculo do Kc existem os expoentes, ou seja, esses expoentes aqui que vão no cálculo do Kc são os expoentes que vão aqui, a não ser que o enunciado fale o contrário, tá certo? Então, vamos lá. Resumindo do que é alfa e o que é o Kc, certo? O alfa ela é o coeficiente de dissociação. Ou seja, quanto maior o alfa, mais significa que aquela equação foi realmente realizada, digamos assim. Então, se o alfa for próximo de 1, significa que a gente tem uma equação que forma praticamente só produtos. Se a gente tem um alfa muito próximo de 0, significa que a reação não ocorre tão bem e no final a gente tem uma predominância dos reagentes, certo? Um alfa muito próximo de 0 nos traz um Kc, ou seja, uma constante de equilíbrio bastante pequeno. Já um alfa bem grande significa que a gente vai ter bastante produto, logo a constante de equilíbrio vai ser também grande. E o Kc pequeno significa que a gente tem uma reação de baixo rendimento, certo? Já um Kc grande, a gente vai ter uma reação de alto rendimento, tá? Então é basicamente isso que vocês têm que ter em mente. Então vamos primeiramente realizar alguns exercícios. Primeiro vamos fazer o da esquerda. No início do século XX, a expectativa da Primeira Guerra gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Haber foi o pioneiro na produção de amônia a partir do nitrogênio do ar.
Se a amônia for colocada num recipiente fechado, sua decomposição ocorrerá de acordo com a seguinte equação química não balanceada. Amônia forma nitrogênio e hidrogênio. As variações das concentrações com o tempo são ilustradas na figura a seguir. Essas aqui são as variações das concentrações. A partir da análise da figura acima, podemos afirmar que as curvas A, B e C representam a variação temporal das concentrações dos seguintes componentes da reação. Ou seja, ele quer saber aqui qual dessas aqui vai ser A, qual dessas aqui vai ser B e qual dessas aqui vai ser C. Tá bom? Então, o que a gente vai notar? Que o que tem o valor inicial, a curva C, vai ser o quê? O nitrogênio. Então, isso a gente já sabe de cara. O nitrogênio vai ser a curva C. Entretanto, como é que a gente vai diferenciar a curva A da curva B, certo? Para isso, a gente vai ter que usar a estequiometria da reação. Se a gente tem uma estequiometria maior do hidrogênio do que do nitrogênio, a gente vai ter a obtenção maior, de uma maior quantidade de hidrogênio do que de nitrogênio. Logo, a curva B vai ser a curva do hidrogênio, enquanto a curva A vai ser a curva do nitrogênio, certo? Então, a resposta disso aqui vai ser a letra, vamos ver, A vai ser nitrogênio, B vai ser hidrogênio e C amônia. Aqui a gente tem isso, vai ser a letra D. Eu marquei errado aqui, eu peço desculpa, eu vou até consertar agora imediatamente para não me esquecer posteriormente. Calma aí. Tá, não consegui arrumar agora. Eu vou tentar arrumar depois para quando vocês tiverem. Mas a resposta correta aqui é a letra D, tá? Desculpa, pessoal. Vamos para a próxima questão. É dada a seguinte expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração de produtos e reagentes. Kc é igual a NO ao quadrado vezes O2 dividido por NO2 ao quadrado. A equação química que pode ser representada por essa equação é... Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que no nominador vai ficar o produto. A gente sabe também que o expoente aqui corresponde ao número estequiométrico que fica em frente da substância numa reação química. Consequentemente, a gente sabe que nos produtos a gente vai ter 2NO e O2. Vamos ver aqui as alternativas que tem 2NO e O2. 2NO e O2 e 2NO e O2. Ou seja, nossa resposta está entre A e C. E a gente sabe que o denominador, ele representa o quê? Ele representa os reagentes. Consequentemente, a gente vai ter que, nos reagentes, a gente vai ter 2 dióxido de nitrogênio. Então, a resposta correta é a alternativa A, tá certo? Agora vamos para uma questão um pouquinho diferente, né? A gente vai calcular o valor da constante de equilíbrio. Vocês devem estar pensando, nossa, uma questão do ITA. Mas, ó, vocês vão ver como essa questão ela é bastante simples e ela não é nem um pouco difícil, tá? Vamos lá. Num recipiente de volume constante, igual a 1 litro, inicialmente evacuado, foi introduzido um mol de pentacloreto de fósforo gasoso e puro. O recipiente foi mantido a 250 graus Celsius e no equilíbrio final foi verificada a existência de 0,47 mols de gás cloro. Das opções abaixo, identifique a que contém o valor aproximado da constante de equilíbrio estabelecida dentro do cilindro e representado pela seguinte equação química. Essa aqui é a equação química, tá? Então tá. A gente sabe que no início, eu fiz aqui a resoluçãozinha para vocês bonitinha. No início, a gente vai ter uma concentração de pentacloreto de fósforo de 1 mol por litro. A gente sabe também que, no final, a gente vai ter uma concentração de cloro de 0,47 mol por litro. Tá certo? Beleza. Como é que a gente vai resolver essa equação? Se a gente tem 0,47 mols por litro de gás cloro,
a gente também vai ter 0,47 mol por litro de tricloreto de fósforo, correto? Por quê? Porque se formou 0,47 mols por litro de cloro, também foi formado 0,47 mols de tricloreto de fósforo. E quanto vai ter sobrado de pentacloreto de fósforo dos reagentes? Bom, isso vai ser basicamente 1 menos 0,47, que é igual a 0,53 mols por litro. Por quê? Porque o que sobrou aqui nos reagentes vai ser 1 menos o que foi formado no produto. Ou seja, 1 menos o que reagiu, 1 menos a quantidade que foi reagida. Então, para calcular a constante de equilíbrio, a gente vai multiplicar as concentrações finais, que vai ser 0,47 vezes 0,47, dividido pela concentração final do reagente, 0,53. A nossa resposta correta vai ser 0,416, aproximadamente 0,42. Resposta letra C, tá certo? Vocês verem, não foi difícil, certo? A gente pode ver outra questão aqui da UFPI, que é: um método proposto para coletar energia solar consiste na utilização dessa energia para aquecer 800 graus Celsius de trióxido de enxofre, ocasionando a reação 2 trióxido de enxofre, 2 dióxido de enxofre e oxigênio, certo? Os compostos SO2 e O2, assim produzidos, são introduzidos em um trocador de calor de volume correspondente a 1 litro e se recombinam, produzindo e liberando calor. Se 5 mols de SO3 sofrem dissociação nessa temperatura, identifique o valor correto de Kc. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que 60% da quantidade de trióxido de enxofre vai se dissociar e formar SO2 e O2, correto? Então, no início, a gente vai ter 5 mols de trióxido de enxofre. Ele está falando que a gente vai ter uma dissociação de 60%. Então, a gente pode jogar a equação da dissociação. Alfa é igual a número de mols que reagiram dividido pelo número de mols iniciais. A gente sabe que alfa é 0,6 e a gente sabe que o número de mols iniciais é 5. Logo, a gente consegue calcular o número de N que reagiram, que vai ser igual a 5 vezes 0,6, que é igual a 3. Tá certo? Ao final dessa reação, a gente sabe que a gente vai ter uma concentração de 5 mols de trióxido de enxofre, menos os 3 mols que reagiram. Logo, a gente vai ter 2 mols de trióxido de enxofre no final da reação. No mesmo final da reação, a gente vai ter 3 mols de dióxido de enxofre. Por quê? Porque como foram 3 mols que reagiram de SO3 e eles têm a mesma estequiometria, se 3 mols reagiram de SO3, vão ser formados 3 mols de SO2, certo? E por último, com relação à concentração de oxigênio, a gente vai ter 1,5 mol de oxigênio. Por quê? Também por causa da estequiometria. Se foram formados 3 mols de SO2, vão ser formados 1,5 mol de O2. Por quê? Porque sempre formado o dobro estequiometricamente de dióxido de enxofre do que de gás oxigênio, tá certo? Assim, utilizando a equação de Kc, e lembrando que, como temos SO2 aqui, a gente vai estar fazendo SO2 ao quadrado, a gente vai ter que nosso Kc, nossa constante de equilíbrio, é igual a aproximadamente 3,375, ou seja, 3,4, alternativa C. Tá certo? Acho que espero que vocês tenham conseguido entender, se não, repitam isso, voltem e observem de novo, porque isso é um pouquinho importante, certo? Mas a parte mais importante do estudo de equilíbrio químico é o deslocamento de equilíbrio químico. Isso é uma coisa que cai muito em prova, tá? E é uma coisa relativamente simples, tá? Então vamos lá. O que é o deslocamento de equilíbrio químico? Vamos supor que tu tem uma reação A mais B forma C mais D, certo? Muitas vezes, quando você tem essa equação,
você quer formar mais produto. Você não quer formar pouco produto. Um exemplo que eu posso dar para vocês é daquela equação da formação do amônio. A amônia é uma coisa que se quer obter daquela reação. E a gente viu que a constante de equilíbrio baixa, ou seja, você obtém uma quantidade pequena de amônia. Ou seja, não é um rendimento muito alto dessa equação. Então, o que você pode fazer para melhorar o rendimento de uma reação? Ou seja, o que você pode fazer para obter mais produtos da sua reação, certo? Existem três coisas que você pode fazer. Mexer na concentração das substâncias químicas, ou seja, mexer na concentração de A, B ou de C e D. Mexer na pressão do sistema, isso vai depender se você tem elementos químicos, ou seja, substâncias gasosas, e também mexer na temperatura, tá? Eu coloquei aqui catalisador, porque isso vai ser discutido no final, mas já para deixar claro, o catalisador não desloca equilíbrio químico, tá? Isso é muito importante, catalisador não desloca equilíbrio químico. Então vamos primeiro para a concentração de reagentes ou produtos. Suponhamos que a gente tem uma reação de ácido acético com álcool etílico formando um sal, o acetato de etila e água, tá bom? No equilíbrio, se a gente colocar 1 mol por litro de ácido acético e 1 mol por litro de álcool etílico para reagirem entre si, a gente vai ter um equilíbrio em que a gente vai ter 0,33 mols de ácido acético e de álcool etílico e 0,66 mols de acetato de etila e de água. Se a gente realizar a conta, a gente vai ver que a constante de equilíbrio é igual a 4 para essa equação. Agora, vamos supor que eu vou adicionar mais 1 mol de ácido acético nessa reação. Imediatamente, no momento em que eu adicionar 1 mol, vai aumentar 1 mol na concentração do ácido acético. Se vocês observarem, a constante de equilíbrio que a gente vai obter vai ser aproximadamente 1, que é menor do que a constante de equilíbrio que a gente tinha calculado anteriormente, que era 4. Mas, se vocês lembrarem uma coisa que eu falei, o Kc não muda. A constante de equilíbrio final do equilíbrio não muda. Então, o sistema vai ser retirado do equilíbrio e ele vai ter que retornar ao equilíbrio e obter uma constante de equilíbrio igual a 4. Então, no final da reação, vai ter se obtido 1,154 mol de ácido acético, 0,154 mol de álcool etílico, 0,845 mol de acetato de etila e 0,845 mol de água. Nesse ponto, a gente vai ter uma constante de equilíbrio igual a 4. Ou seja, vocês perceberam o que aconteceu? Basicamente, a gente retirou o sistema de equilíbrio, só que ele tende a voltar, para o mesmo equilíbrio. E como ele faz isso? Se você adiciona mais quantidade de reagente, ele vai tender a formar produto. Por quê? Porque você vai estar dando mais reagente para reagir. Você vai estar colocando mais molécula ali, que vai estar batendo com mais moléculas de álcool etílico e vai estar tendendo a formar mais produto. Consequentemente, se você aumenta a quantidade de qualquer um dos reagentes, você tende a deslocar uma reação química para a direção dos produtos. Do contrário, se você diminuísse a quantidade de ácido acético, ia ocorrer justamente o contrário. O que ia ocorrer nesse equilíbrio? Basicamente, ia estar faltando moléculas de ácido acético e não iam estar repondo moléculas de acetato de etila e de água conforme estava no início. Consequentemente, a gente vai ter um deslocamento da equação para a esquerda. Uma maneira que eu lembro que eu tinha um professor, o nome dele era o Mauro, El Mauron, que ele sempre falava isso, que você tem que imaginar isso como se fosse uma balança, tá certo? Vamos supor que tu tem uma balança aqui, como se fosse uma gangorra. Se você aumenta a quantidade de um lado, ele tende a jogar para o outro lado. Vamos supor que tem uma bolinha aqui em cima, certo? O que acontece se você levantar essa qual é o nome? Essa balança? Ela tende a ser jogada para o outro lado.
No entanto, o que acontece se você abaixar essa balança aqui, essa gangorra? Ela tende a cair para o lado esquerdo mesmo, para o seu próprio lado. Então, vocês têm que sempre lembrar isso. Se você levanta a quantidade de um dos reagentes ou dos produtos, a mesma coisa pode acontecer nos produtos, você tende a deslocar para o lado oposto. Se você diminui a quantidade de reagente, ou diminui a quantidade de produtos, você tende a manter a equação, ou seja, você desloca o equilíbrio para o seu próprio lado, tá bom? Então, isso aqui é mais ou menos um resuminho do que vai acontecer. A adição de um reagente, a reação é forçada a produzir maiores quantidades de produtos. A adição de um produto, a reação é forçada a produzir maiores quantidades de reagentes. A retirada de um reagente, a reação é formada a produzir maiores quantidades dos próprios reagentes. E a retirada de um produto, a reação é forçada a produzir maiores quantidades dos próprios produtos. Tá certo? Pressão do sistema. Vamos ver aquela equação de Haber-Bosch, que é a formação da amônia. O que ocorre quando a gente aumenta a pressão? A gente observa que quanto maior a pressão dessa reação, maior o rendimento de amônia formada. Mas por quê? Por que isso acontece? Por que vocês acham que isso acontece? Isso acontece de acordo com o número de volumes que a gente vai ter numa reação. Vamos supor o seguinte: se você tiver uma quantidade de pressão desses reagentes, a mesma quantidade de pressão desses outros reagentes aqui vai gerar menos moléculas, certo? Certo. Se a gente aumentar a pressão desses reagentes aqui, a gente vai ter uma quantidade de colisões muito maior do que aconteceria se fosse nesse caso aqui, certo? Por quê? Porque aqui tem mais moléculas. Então, se você está colocando uma maior pressão, você está aumentando a frequência com que se batem moléculas, consequentemente, a frequência com que é formado a amônia. Só que isso não afeta tanto a amônia, porque a amônia possui menos moléculas. Está certo? Então, o que a gente fala no caso da pressão? Como a gente tem um volume maior, a gente tem um número de mols maior para esse lado da equação, aumentar a pressão vai aumentar as colisões dessas moléculas e vai tender a formar mais produtos. Ou seja, aumentar a pressão tende a deslocar a reação do lado com maior volume, com maior número de mols, para o lado com menor volume ou menor número de mols. Então, o aumento da pressão total desloca o equilíbrio para o lado do menor volume, ou seja, menor quantidade de número de mols. A redução da pressão desloca o equilíbrio para o lado do volume maior, ou seja, quantidade maior de número de mols, certo? E a temperatura? Qual é a relação com a temperatura? Se a gente pegar essa mesma reação, a gente vai observar que, com a variação da temperatura, a nossa constante de equilíbrio vai diminuir. Olha que interessante. A 25 graus Celsius, nossa constante de equilíbrio é 6 vezes 10 a 5. A 500 graus Celsius, ela se torna 7,4 vezes 10 a menos 5. Ou seja, ela diminui numa ordem de 10 elevado à décima potência, ou seja, diminui bastante. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a equação direta é uma equação exotérmica, ou seja, ela libera calor. Por outro lado, a equação contrária, a equação inversa, ela é endotérmica. Ela absorve calor. Logo, se você adicionar calor nessa equação, você vai estar tendendo a transformar a amônia em nitrogênio e hidrogênio. Por quê? Porque essa equação é endotérmica, ela quer calor. Por outro lado, essa equação direta, ela é exotérmica. A equação direta para formar amônia, ela é exotérmica. Logo, o aumento de temperatura não vai ajudar ela. Pelo contrário, nesse caso aqui que tem a amônia, vai diminuir, dificultar, porque vai haver a maior formação de nitrogênio e H2 pela degradação da amônia.
tá certo? Então, gente, vocês têm que se lembrar que o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Por outro lado, a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. E uma coisa que a gente precisa notar, e vocês precisam se lembrar disso, é que esse caso, o caso da temperatura, é o único em que há a modificação do Kc. Nos outros casos, não há modificação do Kc. O Kc é mantido igual. Nesse caso aqui, há uma variação no Kc, tá certo? E catalisador. O catalisador, ele não modifica o equilíbrio da reação. Se vocês observarem, a única coisa que ele modifica é o tempo para se obter o equilíbrio. Entretanto, as quantidades finais vão ser as mesmas com ou sem catalisador, tá? E isso por quê? Porque o catalisador ele influencia tanto a equação, a reação direta, quanto a reação inversa, tá bom? Então aqui tem um slide que eu coloquei só para vocês gravarem, só para vocês poderem ver e memorizar com o tempo. Mas eu acho relativamente lógico, assim, eu acho que dá para entender que se você retirar uma quantidade, ou se você adicionar uma quantidade, você vai estar mudando ali a quantidade de colisões e vai estar tendendo a formar ou um lado ou um outro, certo? Então vamos para alguns exercícios resolvidos. O nitrogênio, N2, reage com o oxigênio produzindo monóxido de nitrogênio, um poluente atmosférico, de acordo com a equação. N2 mais O2 vai formar 2NO. A entalpia dessa equação direta é positiva, tá certo? Então ela é endotérmica. Para diminuirmos a quantidade deste poluente NO2, o que devemos fazer? Ou seja, nós queremos gerar mais reagentes nesse caso, certo? Então, o que acontece se a gente aumentar a temperatura? Se a gente aumentar a temperatura, a gente vai estar favorecendo a reação no sentido endotérmico. No sentido endotérmico, a gente vai estar favorecendo a formação de monóxido de nitrogênio. Isso não é o que a gente quer diminuir a quantidade de monóxido de nitrogênio. Então, aumentar a temperatura não é a resposta correta. Diminuir a temperatura? Diminuir a temperatura favorece a equação no sentido da reação exotérmica, que nesse caso é o sentido da reação inversa. Logo, diminuir a temperatura vai tender a formar mais nitrogênio e oxigênio. Então, sim, diminuir a temperatura é a nossa resposta. Vamos ver as outras só para ter noção. Aumentar a pressão. O que acontece nessa reação aqui se a gente aumenta a pressão? Nada. Por quê? Porque os dois lados têm a mesma quantidade de moléculas. Consequentemente, aumentar a pressão se torna inútil nesse caso, não vai mudar em nada o equilíbrio da reação. Adicionar oxigênio. Lembre-se, o que acontece se a gente adiciona o oxigênio? A gente adiciona o oxigênio, a gente mexe na nossa balança, bolinha vai para o outro lado. Logo, a gente vai formar mais monóxido de nitrogênio, que não é o que a gente quer. E adicionar um catalisador? Não. Catalisador não influencia sobre equilíbrio químico, tá? Ok, vamos para a próxima questão. Para o equilíbrio gasoso apresentado abaixo, CO mais 3H2 formando CH4 e H2O, foram determinadas as constantes de equilíbrio em diferentes temperaturas. Os dados obtidos estão na tabela ao lado. Conforme a gente foi aumentando a temperatura, foi diminuindo o Kc. Ou seja, o que a gente pode falar? Se a temperatura aumenta e o Kc diminui, significa que a equação direta ela é exotérmica, certo? Consequentemente, a reação inversa é endotérmica, tá certo? Então, sobre esse equilíbrio, foram feitas as seguintes afirmações. A reação, considerada no sentido da formação do metano, ou seja, a reação direta, ela é endotérmica. Não. Se ela fosse endotérmica, a gente veria um aumento da constante de equilíbrio Kc, tá certo? Então, não, ela é exotérmica. O aumento da temperatura do sistema favorece a formação do gás hidrogênio. Sim, por quê? Porque a equação inversa ela é uma reação endotérmica. Logo, se a gente aumentar a temperatura,
a gente vai tender a favorecer essa equação formando mais hidrogênio, ou seja, a 2 está correta. O aumento da pressão sobre o sistema não provoca o deslocamento desse equilíbrio. Se vocês observarem, provoca sim. Por quê? Nesse lado a gente tem 4 moléculas e nesse lado a gente só tem 2 moléculas, ou seja, o aumento da pressão vai deslocar a equação para o lado dos produtos. Então, a resposta correta dessa é a alternativa B também, tá certo? E por último, vamos analisar uma equação da UFSC, que é uma equação de, perdão, é uma questão de somatório. Não sei se já fizeram somatório, mas na questão de somatório você tem que marcar quais são as corretas e você só tem que marcar aquelas que você tem certeza, porque se você marcar uma errada, você pode perder a questão inteira, tá? Então, eu gostei dessa equação, dessa questão aqui também, por quê? Porque ela retoma várias coisas que a gente viu recentemente, tá bom? Então, ó, analise o diagrama de energia abaixo, que representa a reação genérica em equilíbrio. A mais B forma C. A gente vê que a equação direta ela é exotérmica. Por quê? A equação direta tem uma energia maior dos reagentes do que dos produtos. Consequentemente, a equação inversa ela é endotérmica. Nós também podemos ver aqui a energia de ativação que muda de acordo com a adição ou não de um catalisador, tá certo? Então tá. Identifique as proposições corretas. 1. A reação inversa é endotérmica. Sim, está correto. Por quê? Porque o C possui uma quantidade de energia menor que A e B. Logo, para fazer esse caminho, ele precisa receber energia. Ele vai absorver energia. Então, a 1 está correta. 2. O valor da energia de ativação da reação direta sem catalisador é 95 kJ. A equação direta, ou seja, de A mais B para C, sem catalisador, ou seja, a maior. Ele fala que é de 95 kJ. Não, a energia de ativação é de 20 até 100. Consequentemente, essa energia de catalisação é de 80 kJ, ou seja, a 02 está errada. 4. O abaixamento da energia de ativação produzido pelo uso do catalisador foi de 40 kJ? Bom, o início, a gente tinha que chegar até 100 kJ, agora a gente chega a 60 kJ. Então, sim, houve uma diminuição de 40 kJ na energia de ativação. 4, correto. Um aumento da temperatura do sistema provocará diminuição nas concentrações de A e B. Bom, vamos ver. Um aumento da temperatura, a gente vai deslocar a equação para o sentido da reação endotérmica. Qual é a reação endotérmica? A reação endotérmica é aquela de formação de A e B, ou seja, de C para A e B. Então, um aumento da temperatura vai provocar o aumento nas concentrações de A e B. Então, a 08 está errada. 16. Um aumento da temperatura do sistema resultará na diminuição da constante de equilíbrio? Bom, o aumento da temperatura do sistema, o que vai fazer? Ele vai favorecer a equação endotérmica, ou seja, vai favorecer a formação dos próprios reagentes, tá? Então, o que é a constante de equilíbrio? É produto sobre reagentes. Como a gente vai ter mais reagentes, o aumento da temperatura, de fato, vai diminuir a constante de equilíbrio. Então, a 16 está certa. 32. O aumento das concentrações A e B favorece a formação de C? Sim. Gangorra, se a gente levanta de um lado, você tende a jogar a bolinha para o outro lado, ou seja, se levanta A e B, tende a formar mais C, tá certo? 32. E o aumento da pressão sobre o sistema favorece a reação inversa? Bom, não. Por quê? Porque a gente tem A e B formando duas moléculas nos reagentes e C nos produtos. Logo, se a gente aumentar a pressão, a gente vai aumentar a agitação e, consequentemente, vai aumentar o número de colisões entre A e B e vai tender a formar mais C, ou seja, ela favorece, o aumento de pressão favorece a reação direta. Então, fazendo somatório disso aqui, vai ser
4 mais 16, 20, mais 32, 52, 53 é a resposta correta dessa questão, tá bom? Então, pessoal, obrigado pela atenção e bons estudos para vocês aí, bom feriado também. Um abraço, tchau, tchau.